Bom dia, professor. Hoje, eu e os integrantes do grupo, a gente vai falar um pouco sobre o liberalismo. E a Kiara vai começar falando sobre a origem e a definição. Depois a Juliana vai falar sobre os princípios básicos. E eu vou finalizar o vídeo falando um pouco sobre os pensadores e as críticas do liberalismo. Então, bora começar. O liberalismo é um conjunto de princípios políticos que tem como principal ponto defender a liberdade política e econômica. E quem defende esse movimento rejeita a participação extrema do Estado na questão política e econômica. O liberalismo teve origem no século XVII, com as ideias do filósofo inglês John Locke, e ganhou força no século XVIII, com os pensamentos de Adam Smith. Agora eu vou contar um pouco sobre os princípios do liberalismo. Eu acho que a principal característica que está no nome, né, é a questão da liberdade, tanto individual quanto econômica e etc. E eles defendem muito a questão da propriedade privada, por exemplo, de uma pouca interferência do Estado nas questões econômicas da nação, em um livre mercado. E nas questões do indivíduo mesmo, eles acreditam que nós somos capazes de agir, né, perante a realidade de forma bacana, ou seja, a gente tem que ter a liberdade de agir perante a nossa realidade. E essas, eu acho que acredito, são as principais características. E a questão da propriedade privada, etc., meio que entra um pouco também na liberalismo econômico. Mas as linhas se interligam, né, na questão do liberalismo. Então é isso, eu acredito que sejam as principais características que todos nós precisamos saber. Esse carinha aqui, ó. Bom, ele é considerado o pai do liberalismo, mais conhecido como Adam Smith. Ele é um dos principais pensadores do liberalismo, pois defendia ideias liberais e também ele foi o fundador da escola clássica. O Thomas Malthus e o David Ricardo, eles foram outros pensadores fundamentais no liberalismo. O Thomas, ele estudou o crescimento das populações e a capacidade dos recursos naturais para sustentá-las. O David Ricardo, ele é um filósofo inglês e expôs a teoria da vantagem corporativa. O que foi isso? Foi uma teoria onde ele defendia que o comércio internacional deveria ser dividido conforme as possibilidades de cada país. Ou seja, as transações seriam justas e não precisariam mais de barreiras alfandegárias. O liberalismo passou a ser duramente criticado pelo marxismo a partir do século XIX, que culpava o liberalismo pela concentração de riqueza na classe burguesa e a pobreza na classe operária. O liberalismo perdeu força após a Segunda Guerra Mundial, quando as economias nacionais tiveram que ser reorganizadas a partir do Estado. Então, nessa época, a escola econômica predominante foi o keynesianismo. As ideias liberais voltaram nos anos 80 e 90 e foram renomeadas neoliberalismo. Essas ideias defendiam a privatização, a diminuição de funcionários públicos e a abertura do mercado interno. Essas ideias foram aplicadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com o governo de Pedro Henrique Cardoso. E é isso, professora. A gente falou um pouquinho das ideias, dos pensadores e do neoliberalismo. Espero que você tenha gostado. Tenha um ótimo final de semana. Tchauzão.